O repórter setorial já está de volta e com uma boa notícia. 100 idosos de Taubaté são atendidos regularmente. Fundada em 23 de março de 1902, a Casa São Francisco completa 115 anos. A instituição contribui socialmente com a cidade, recolhendo e atendendo idosos carentes e mendigos locais, sendo pioneira nesse serviço social na região. O coronel Lamarque, que é tesoureiro voluntário da casa, ressalta a necessidade de novos associados contribuintes, pois devido à crise econômica, muitos deixaram de contribuir financeiramente com o asilo. Aliás, a gente tem que agradecer muito à comunidade taubatiana, principalmente, pelas cestas básicas, né? Pelo alimento que vem até nós. Mas é como eu disse, o alimento não dá para a gente pagar o funcionário. A Casa São Francisco foi estrategicamente pensada, num ambiente tranquilo e todo arborizado, longe da poluição ambiental e sonora, para que os idosos pudessem ter mais qualidade de vida. Eu achei melhor eu vir para um cantinho meu. Aqui é muita paz, muito sossego, ninguém me amola, não tem que correr de fazer comida, lavar roupa, agora é só alegria. Para manter a qualidade de vida integral dos moradores, a casa promove diversas programações e dinâmicas. Quando perguntamos à dona Vera qual é a atividade que ela mais gosta de fazer, a resposta veio rápido. As aulas de artesanato, que eu gosto demais das aulas que a gente tem aqui, que é muito divertido. Entre os amparos médicos que a casa oferece estão os cuidados com fisioterapia. Hélio Tibúrcio, mestrando em gerontologia, é fisioterapeuta da casa. Estou aqui na casa desde 2008, né? Eu sou fisioterapeuta da Casa São Francisco e sou professor da faculdade Anhanguera. E a gente consegue, por meio dessa parceria, trazer os alunos do último ano de faculdade para fazer os atendimentos práticos aqui. Essa atividade é uma atividade que envolve tanto a socialização quanto função. Então, com a bola passando para o idoso que está ao lado, ele está trabalhando rotação de tronco, movimentação de membro superior e sociabilização, porque a gente pede que ele fale o nome do colega. Então, ele passa a bola, fala, sou o seu José. E quem recebeu a bola recebe e também fala o seu nome. Então, logo eles vão se conhecendo e participando mais. O asilo conta com o apoio de dezenas de voluntários, entre eles a arquiteta Tereza Melato, que 2 vezes na semana dispõe do seu tempo para atender com todo carinho as vovós da casa. Poder doar um pouquinho do meu tempo, que não há o que pague esse tempo que eu fico aqui com eles, de fazer a unha, de ouvir as suas histórias e ver depois um sorriso nos lábios, sabe, no rosto, pelo prazer de arrumar a unha. É o que eu faço. Toda a diretoria do local trabalha intensamente de forma voluntária. Segundo o seu Haroldo Ribeiro, diretor do asilo, o maior pagamento é a satisfação. Nós temos uma remuneração que, na minha opinião, é a mais saudável do mundo. É a satisfação, porque a diretoria composta de 14 membros não recebe absolutamente nada em benefício financeiro ou benefício de bens, de nada. As pessoas que ainda não conhecem, que venham visitar, venham conhecer o trabalho que aqui é feito e quem sabe, aí podemos ter um associado contribuinte. A produção das indústrias brasileiras sofreu uma queda em 2016, a terceira pior nos últimos 14 anos. A perspectiva é que a produção cresça pelo menos 1% neste ano. A produção da indústria brasileira terminou 2016 com queda acumulada de 6,6%. É o terceiro pior resultado da indústria em toda a série histórica, que começou em 2002 e também a terceira queda anual seguida. No ano passado, a maioria dos segmentos da indústria mostraram resultados negativos. Os destaques ficam com as indústrias extrativas, de combustíveis e de veículos. O motivo é a recessão, que faz com que a demanda interna caia e os investimentos praticamente desapareçam. Enquanto isso, na outra ponta, as maiores influências positivas partiram de produtos alimentícios e de produtos de papel. De acordo com os dados da Confederação Nacional da Indústria, o faturamento real da indústria também caiu, uma queda de mais de 12% na comparação anual. Para a entidade, são alguns sinais de que a indústria brasileira bateu o fundo do poço.
Acompanhe outras notícias da sua região no plantão da redação. 40 motoristas do aplicativo Uber vão poder atuar em Taubaté com autorização da Justiça. A Prefeitura informou que vai recorrer às decisões liminares. Em São José dos Campos, o serviço foi autorizado depois de um decreto assinado pelo prefeito da cidade. E por causa de uma dívida de quase R$800 mil, Pindamonhangaba pode ser excluída dos serviços de atendimento do SAMU. A Prefeitura da cidade informou que a dívida foi contraída no governo anterior e está trabalhando para realizar o pagamento. É com você, J. Washington. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em todo o Brasil a venda de um produto da Índia. Ninguém pode fabricar, vender, distribuir ou importar. A semente tem propriedades tóxicas e pode matar. A Anvisa tomou como base para a sua decisão as evidências de toxicidade e a ocorrência de 3 casos de óbitos no Brasil associados ao consumo de noz da Índia, e o seu uso é proibido em diversos países. Os produtos têm sido comercializados, divulgados irregularmente, com indicações de emagrecimento por suas propriedades laxativas. Em nota, a Anvisa explica que nunca houve registro de produtos à base desses 2 insumos, a noz da Índia e o chapéu de Napoleão. Um outro produto também proibido a distribuição e a comercialização é a canela em pó. As 3 marcas Saci, Pachá e Fã foram identificadas com pelo de roedor. Segundo a Anvisa, foi identificado o risco à saúde humana acima do limite de tolerância estabelecido. O órgão determinou que as empresas recolham dos estoques existentes nos supermercados. Segue o repórter setorial. O prazo da consulta pública sobre a mudança no Exame Nacional de Ensino Médio foi estendido até o dia 17 deste mês. Ainda há tempo de votar para que o Enem aconteça em 2 domingos. Assim, os candidatos terão menos estresse e maior aproveitamento nas provas. Já é o 3º ano seguido que o estudante Murilo Reis realiza a prova do Enem. As 2 primeiras vezes, ele fez para testar o conhecimento, mas desta última foi para valer. Só que como Murilo é sabatista, o desafio é um pouco maior. Ele fica uma média de 6 horas dentro de sala de aula, aguardando o pôr do sol para então fazer a avaliação. É um direito que a gente tem, válido, muito válido, mas ele ainda precisa ser aprimorado, porque, por exemplo, a gente já perdeu 20 minutos. A gente também acaba por acabar mais ou menos 11, meia-noite, dependendo do horário. Então, você já sai cansado de fazer uma prova e você já sai no horário tarde. Você não tem a mesma condição de recuperação que, por exemplo, a pessoa que fez à tarde. Agora, Murilo está animado com a possibilidade de não ter mais que enfrentar essa peregrinação. É que o Ministério da Educação abriu uma consulta pública para ver a chance de mudar o formato de aplicação da prova, que atualmente acontece em um sábado e em um domingo. A consulta pública foi aberta em 18 de janeiro e agora foi prorrogada até o dia 17 de fevereiro. E pode fazer a diferença na vida de quase 5 milhões de pessoas como o Murilo, que inclusive já votou e espera para ver o resultado. Eu acho muito válido, porque afinal nós estamos numa democracia, todo mundo pode dar uma sugestão. Então eu creio que no mínimo você vai estar igualando as coisas. Então eu acho muito válido. E falando em igualdade, o coordenador pedagógico André Leite acredita que não tem nada de igualitário em deixar candidatos esperando para fazer uma avaliação como o Enem. Ele, inclusive, acredita que nessas condições o rendimento dos alunos pode diminuir. Trabalha-se muito hoje em respeito à diversidade. A busca que se tem, não só dentro de um ambiente escolar ou qualquer tipo de seleção, ela deve respeitar a diversidade. Porque 6, 7 horas dentro de uma sala é um processo cansativo, mas principalmente chega a ser um trauma psicológico, porque gera uma ansiedade e controlar a ansiedade para uma prova já é algo complicado, ainda mais sabendo que todos os outros já estão ali fazendo. A própria Constituição Federal garante que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política. Portanto, essas alternativas para que os sabatistas façam o Enem ou outras avaliações são permitidas em lei. A Constituição Federal diz textualmente, no artigo 5º, que ninguém será privado de direitos em razão de sua crença religiosa. Não há um favor do Estado ao conceder o direito ao que nós chamamos de prestação alternativa.
Um outro princípio constitucional é o da igualdade, mas que, apesar de ser estabelecido em lei, acaba sendo ferido também. O que é o princípio da igualdade? Nada mais é do que tratar desigualmente os desiguais. Não é? Então, se você nivela as pessoas, você não está prestigiando o princípio da igualdade. Por todos esses motivos que a consulta pública é tão importante na vida de muitos estudantes. A prova do Enem é o ponto de partida para a vida acadêmica de muitos deles. E o resultado das votações fazem toda a diferença. É preciso tornar volumosa esta votação. É preciso que ela cresça e seja representativa. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Você vai acompanhar agora outras notícias que foram destaques no cenário nacional, dentre elas, o comunicado dos Correios sobre um possível fechamento de 200 agências espalhadas em todo o Brasil ainda neste ano. Acompanhe. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos informou que pretende fechar 200 agências ao longo deste ano e reduzir o número de funcionários em 5.000. 3.000 já aderiram ao plano de demissão voluntária da empresa. Os Correios ainda comunicou que irá reestruturar a folha de pagamento dos colaboradores. A empresa encerrou 2016 com um prejuízo de 2 bilhões de reais. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o ex-governador Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro. Ele e outras 10 pessoas são acusadas de lavar mais de 39 milhões de reais. O ex-governador está preso desde novembro em Bangu. 9.000 militares do Exército e da Marinha estão ajudando no patrulhamento do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. A previsão é que as Forças Armadas ajudem nas ruas até o dia 22, porém o prazo pode ser estendido até o fim do Carnaval. A medida foi um pedido feito pelo governador do estado e do presidente Michel Temer. Esse foi o Giro Nacional de Notícias e daqui a pouco estarei de volta com outras informações do Vale do Paraíba. Até já! Brasileiros evitam maiores compras para que dívidas fiquem menores. Aguarde um instante, voltamos já.